Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui para a terceira e última parte dos pressupostos recursais. A gente vai nessa aula falar dos dois últimos pressupostos recursais extrínsecos que a gente tem. Mas antes disso, se não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha, deixa seu comentário aqui, compartilha com quem está estudando, com quem precisa estudar processo civil e, claro, não assistiu às demais aulas de pressupostos recursais, aqui em cima está a indicação para que você possa assistir. Além, claro, de conferir todas as outras aulas aqui do canal. Então vamos seguir, sem mais delongas, para falar do terceiro pressuposto recursal extrínseco, que é o preparo. O que é o preparo, professor? Pagar custas. Me lembro quando eu era estagiário, esse era o pressuposto processual recursal super importante do estagiário, porque era a gente que ia lá, emitia a guia, pegava o dinheiro, pagava, anexava a guia no processo. E se não fizesse isso, um problemaço, tá? Primeira observação importante. Eu preciso pagar as custas do recurso, e isso são definidas em leis de organização judiciária. O STJ tem um regime de custas, o TJ Paraná tem outro regime de custas, o TJ São Paulo tem outro, então cada um tem o seu. Lembrando que se os autos forem físicos e eu precisar levar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, tem o porte de remessa e de retorno. Ele varia de acordo com o peso do processo, né, o número de folhas, de acordo com a distância. Então, por exemplo, um processo que tem aqui do Paraná para Brasília é mais perto do que ir, sei lá, do Acre para Brasília. Então, provavelmente, os autos com o mesmo peso do Acre para Brasília seriam mais caros do que de Curitiba para Brasília. Mas hoje, a questão do porte de remessa e de retorno é muito rara, porque a gente sabe que a grande quantidade de tramitação de processos no Brasil funciona de forma eletrônica, tá? O que é o mais importante do preparo? Gente, é entender que eu preciso comprovar isso, tá? Então, vamos lá. O mais, assim, ó, não basta pagar, tem que provar. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Por que eu estou brincando com isso? Porque quando você interpõe o seu recurso e ele exige-se dele custas, por exemplo, agravo do instrumento, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, são todos recursos que precisa pagar custas processuais. Todos precisam? Não. Agravo interno, por exemplo, não precisa. Embargo de declaração não precisa, tá? São alguns exemplos aqui para você visualizar. Agora, no recurso que exige o preparo, assim que eu interponho um recurso, eu tenho que comprovar. E se eu não comprovo o recolhimento, é como se eu não tivesse pago, tá? E qual que é a consequência do não pagamento? Cuidado! Antigamente você falava em deserção. Hoje você tem a possibilidade de correção do problema. Então vamos lá. Olha o que eu coloco aqui, ó. Ausência de preparo igual intimação para pagamento em dobro. E quando eu digo ausência de preparo, é ausência de preparo ou de comprovação dele. Como assim? Eu paguei, mas não comprovei que paguei, é como se eu não tivesse pago. Sou intimado para pagar o dobro. Era 100 que eu tinha que pagar, sou intimado para pagar 200, tá? Agora, se eu comprovo apenas uma parte, preparo insuficiente, eu sou intimado para complementar, tá? A lei é muito clara ao dizer que essa intimação para complementação se dá em 5 dias. Em relação à intimação para pagar o dobro, não tem um prazo previsto específico em lei. Alguns entendem que deveria ser 5 dias, que seria um prazo geral, tá? Mas, claro, se o juiz fixar um outro prazo, segue-se o prazo que o juiz fixar. Agora, o importante aqui é entender isso. Se eu tinha que pagar 100 e comprovo 40, eu sou intimado para pagar 60. Se eu tinha que pagar 100 e não comprovo nada, eu sou intimado para pagar 200. Agora, cuidado com o seguinte. Então, quer dizer, professor, que o erro no preparo, o problema em relação ao preparo, não gera a deserção imediata. Não, não gera. Mas cuidado, pode gerar. Por quê? Você só está autorizado a errar uma única vez. Então veja, se você não comprovou, é intimado para pagar o dobro. Imagine que eu não comprovei nada, sou intimado para pagar 200 e pago 100. Um abraço, já era, recurso deserto. Você não tem o direito de errar 2 vezes. Tinha que pagar 100, paguei 80. Sou intimado para complementar pagando os 20. Não paguei os 20, paguei 15. Um abraço, recurso
deserto, porque você só tem uma chance de erro. Beleza? Aqui vou trazer algumas outras regrinhas importantes para vocês. Primeira delas, a do parágrafo 6º do artigo 1007. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. O que é um justo impedimento? Boa pergunta. Essa é a pergunta do milhão, tá? Professor, não paguei, porque no dia que fui pagar, o meu internet banking não funcionou. O problema é teu. Arrumasse, fosse na boca do caixa, pagasse com outra pessoa. Então, assim, isso não é um impedimento que é considerado justo pela jurisprudência, tá? Então, vai depender muito de caso concreto. Agora, greve no sistema bancário é um impedimento? Pode ser, já foi reconhecido que sim. E aqui a gente tem uma súmula bem interessante sobre isso, que é a súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o expediente, né, após o encerramento do expediente bancário, tá? Então vamos imaginar, eu interponho o meu recurso 10 horas da noite. Eu posso? Posso, agora com o processo eletrônico eu posso. E o banco fechou às 4. Tá? É possível invalidar essa súmula? A princípio, sim. Ah, mas você poderia ter pago pela internet, professor. É, mas tem boleto que mesmo, dependendo do horário, eu não consigo pagar. Ah, e a questão do Pix ainda não está regulamentado perante o Poder Judiciário. Então, existe essa súmula. Agora, se você me perguntar, professor, eu como advogado, eu vou ficar arriscando? Claro que não vai ficar arriscando coisíssima nenhuma, né? Você vai lá fazer o recolhimento das custas para não se incomodar com isso. Faz o recolhimento das custas, depois senta, faz o recurso e anexa lá, vincula a guia do jeito que o teu sistema manda, né? Eu digo do jeito que o teu sistema manda, porque tem sistemas que dizem que você tem que peticionar informando a guia. Aqui no Paraná não precisa, é só você vincular a guia ao teu recurso, ela já considera como paga. Então tem várias situações a depender do sistema, tá? Próximo dispositivo importante, o parágrafo 1º desse 1007, que vai trazer a dispensa do preparo. Olha lá, quem que não paga? Tá? Nada. MP, União, DF, estados, municípios e as autarquias ligadas a esses, e claro, os que gozam de isenção legal. Importante lembrar aqui, os que gozam de isenção legal, por exemplo, os beneficiários da justiça gratuita. Eles gozam de isenção legal e por isso não precisam pagar, aqueles que são assistidos pela Defensoria Pública também, tá? E o parágrafo 7º, que é um dispositivo que muita gente aplaude, fala, nossa, que legal, ó como o código tá bacana. Só que aqui eu sempre fico na dúvida de como isso funciona na prática. Porque olha o que diz o 1007, parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Por que existe esse dispositivo? Porque antes acontecia o seguinte, eu preenchi uma guia errada. Às vezes eu fazia assim, ó. Eu tenho que pagar uma guia, vamos imaginar lá, que eu tinha um número de processo, o número de processo era assim, sei lá, 2021.1.3684.001. Vamos imaginar que esse era o número dos autos. Eu que tinha que preencher a guia. Aí eu ia lá, entrava no sistema, na hora de preencher a guia, eu fiz assim, ó, 2021.13684.001. E eu pagava essa guia aqui. Isso era a guia, tá? Aí anexava. O tribunal olhava antes do CPC e falava, pagou a guia errada. O processo aqui não tem guia recolhida, você recolheu para outro. Um abraço, já era. Não tinha o que fazer. Pô, mas eu paguei. Não, pagou para o processo errado, é como se não tivesse pago. O que a lei diz agora? Na dúvida, eu mando você corrigir o vício em 5 dias. Agora, o que me ocorre na cabeça é, como é que eu corrijo isso? Ah, professor, pagando uma nova guia. Ou seja, não mudou nada. Ele está me sacaneando do mesmo jeito. A única coisa que ele está me dizendo é, eu não vou declarar deserto. Mas você vai ter que sanar o vício. E para sanar o vício, eu vou ter que pegar essa guia que eu já paguei e vou ter que fazer uma nova guia para esse processo aqui.
Então não acho que essa regra seja assim tão bacana, tão legal quanto alguns acham que é. Eu acho que é aquela coisa, era tão ruim que qualquer melhoria a gente acha que é muito bom, mas não é. Continua sendo ruim da mesma forma, tá? Fechamos aqui então os principais pontos do preparo, tá? Eu brinco que eu falei 10 minutos sobre preparo. É pouco, para alguns é, mas eu acho que não tinha que ter falado nada, né? Porque não faz muito sentido a gente perder tempo para estudar processo civil para ficar falando de recolhimento de custas. Mas a gente tem algumas regrinhas importantes para discutir. E para finalizar, a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Senhor, esse é igual ao que a gente viu na outra aula. Não. Lá era inexistência de fato extintivo. Aqui não é um fato que extingue o teu direito, é um fato que impede o prosseguimento do teu recurso. Essa é a ideia, tá? Então, você interpôs o recurso, mas tem um fato que impede que ele prossiga. E eu tenho dois exemplos aqui. Não pagamento de uma multa eventual. Por exemplo, quando você toma multa por embargos de declaração protelatório, caso você reitere o embargos protelatórios e o juiz fixe nova multa, essa nova multa é uma condição de exigibilidade para o próximo recurso. Então vamos imaginar o seguinte, eu tive uma sentença, não gostei, ED, o juiz deu multa, pau, deu lá uma multa, 2%. Eu faço novos EDs, ele majora a multa para 10%. Ah, então agora eu vou apelar da sentença. Para apelar eu tenho que depositar a multa. Se eu não depositar a multa, a minha apelação não vai ter prosseguimento. Então vejam, eu interpus o recurso, mas esqueci de depositar a multa. Um abraço. Então, algumas multas, elas acabam sendo condicionantes para que o teu recurso possa prosseguir. Se você não depositou essa multa, isso é um fato que impede o prosseguimento aí do seu recurso, tá? E a segunda situação é a desistência, tá? Então, eu desisto de um recurso. Vejam, é diferente de renúncia. Na renúncia, eu não desisti do recurso. Na renúncia, antes de recorrer, eu já disse que não queria. A desistência, não. Você apresenta o recurso e depois desiste dele. Isso vai impedir o prosseguimento. Eu até prefiro falar que o pressuposto recursal seria inexistência do fato impeditivo de prosseguimento do seu recurso, e não do direito de recorrer, mas alguns usam essa terminologia. Beleza? Fechamos aqui uma aulinha mais curta, só de arremate, só de encerramento. Ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, dá o joinha, assiste as demais aulas e veja, aqui é um processo civil bem objetivo. A ideia é essa. É para você que precisa revisar esse conteúdo que está estudando para alguma prova. É para você que precisa ter um primeiro contato com esse conteúdo para depois aprofundar. É para você que precisa simplesmente revisar o conteúdo porque se formou há muito tempo ou porque está advogando e precisa se reciclar. Usa daqui. Conteúdo gratuito, atualizado e ainda com suporte e tira dúvidas aqui embaixo. É só colocar no comentário que eu tiro as dúvidas para você, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.